Olha só, essa questão, né, eu falei para vocês que a gente vai resolver aqui duas questões hoje. Essa daqui, tá? Ambas caíram no concurso da Prefeitura de Mossoró, e diz assim: de acordo com a Lei 8.742, de 1993, que determina a Lei Orgânica da Assistência Social, compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da política nacional de assistência social. Então, olha só, essa questão aqui está pedindo duas coisas relacionadas, né, entre si, que é o quê? O órgão da administração pública federal, ou seja, não é conselho, né, não é instância de participação social, é instância governamental. E que nessa instância tem a coordenação da política nacional. Eu acho que é uma questão bem fácil, mas, de todo modo, eu quero levar vocês aqui a ver, né, aqui, ó, estamos na Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742, que dispõe sobre a organização da assistência social e das outras providências. Quando a gente olha aqui para o artigo 6º, a gente já tem uma noção, né? O artigo 5º já nos dá uma base. A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: descentralização política administrativa para os estados, Distrito Federal, os municípios e o comando único em cada esfera de governo. Então, assim, já está falando, né, que na instância nacional vai ter aí um comando, né? E aí, isso se repete aqui no artigo 6º, a gestão das ações na área da assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social. Quando a gente adentra aqui, ó, quero mostrar aqui a política nacional. Peraí, quero achar o artigo. Tem uma hora que foge tudo, né? Vamos lá. Pronto, achei. Está no artigo 6º mesmo, só que está no parágrafo 3º. A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social normatizar e padronizar o emprego e a divulgação da identidade visual do SUAS. Então, a gente já entendeu que, no nível nacional, né, está o comando da Política Nacional de Assistência Social, e que, no nível nacional, sempre é um ministério. Ao longo dos anos, às vezes a gente vê esse ministério mudando o nome, né? Mas a gente já teve aí o Ministério, né, da Cidadania, a gente já teve vários nomes, né? Agora, atualmente, voltou a ser o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, é uma questão onde a gente vai olhar agora para as alternativas, mas a gente já tem uma noção da resposta, porque a gente leu lá na Lei Orgânica da Assistência Social. Divulgar, né? Eu comi aqui o de divulgar no Diário Oficial da União todas as decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos. Então, a gente já entendeu aí, né, que existe, né, uma competência para esse órgão da política, que é o órgão que comanda a política nacional, né? Porque
Quando a gente traz essa condição de ter, né, as competências do órgão da administração pública federal, a gente tem a necessidade, né, de entender, né, as prerrogativas, né, porque em muitas leis, quando a gente olha, né, tem ali o que diz, o que compete à União, né? Então, é uma questão lógica. A gente sabe que compete à União responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada, cofinanciar por meio de transferência automática o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em nível nacional, atender em conjunto com os estados, Distrito Federal e os municípios as ações assistenciais de caráter de emergência, realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assegurar status do Distrito Federal e municípios para o seu desenvolvimento. Para a gente, né, entender mais a fundo, então, eu trouxe vocês aqui para mostrar que assim, ó, compete ao Conselho Nacional de Assistência Social divulgar no Diário Oficial da União todas as decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos, tá? Então, esta questão aqui não cabe ao órgão da administração pública federal, cabe ao Conselho, tá? Letra B, prestar os serviços assistenciais cujo custos ou ausência de demanda municipal justifique uma rede regional de serviços desconcentrado no âmbito do respectivo estado. A gente vai olhar na LOAS, mas assim, está muito claro para vocês que dentre essas atribuições que a gente está lendo aí nesse enunciado, não cabe ao órgão da administração pública federal, né? Mas compete a quem? Compete aos estados, né? Aqui, ó, compete aos estados. Destinar recursos financeiros aos municípios, cofinanciar, estimular, aqui, ó, prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifique uma rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do respectivo estado. Então, quando a gente volta, a gente já pode dizer que também está errada, né? A letra A e a letra B, né? Mesmo se você não tivesse lido, né, a LOAS, que é impossível, mas não lembrasse ali, só de você estar vendo aqui, ó, no respectivo estado, demanda municipal, né, você já teria aí essa condição de descartar a letra B. E a letra A, você também teria a condição de descartar, porque tudo que diz respeito ao fundo está relacionado ao conselho. Então, você está, né, aí com a possibilidade de descartar também a letra A. Vamos ver a letra C. Aprovar a Política Nacional de Assistência Social, além de normatizar as ações e regular... Oh, peraí, pessoal. Estou explicando, mas não estou compartilhando. Então, letra C. Aprovar a Política Nacional de Assistência Social, além de normatizar as ações e regular a prestação de serviços de política pública e privada no campo de assistência social. Esse, a gente também já tem aí, né, um entendimento, porque a política nacional, ela é deliberada, né, pelo Conselho, né, pelo Conselho Nacional. Então, quando a gente vem aqui, ó, compete ao Conselho Nacional de Assistência Social aprovar a política nacional de assistência social. Então, assim, tem algumas coisas que, pela lógica, pela organização, a gente já, né, conhece, né, que a administração nacional
a administração pública federal ela vem no sentido apenas de sancionar, né, aquilo que é aí definido. Destinar recursos financeiros para custeio de pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22 da LOAS, mediante aos critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. Pessoal, quando a gente fala de benefícios eventuais, também já é um bizu aí para vocês, né? Oh, meu Deus, esse termo aqui é tão antigo, né? Eu aqui falando, né? Olha só, vou levar vocês de volta aqui da LOAS. E a gente vai ter aqui, ó. Compete aos municípios destinar recursos financeiros para pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos conselhos municipais de assistência social. Então, quando a gente volta na questão, a gente também vai anular ela, né? A gente vai descartar ela, porque é de âmbito da administração pública municipal, tá? Então, ficou aqui a letra E, articular-se com os órgãos responsáveis pela política de saúde e previdência social, bem como os demais responsáveis pelas políticas socioeconômicas setoriais, visando a elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas. Cláudia, mas isso, né, não está definido, né, na LOAS, nesses termos, né? Nesses termos. Mas a gente tem aqui algo que se aproxime muito. E eu vou mostrar aqui para vocês, da LOAS, tá? Aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui. Olha. Tá aqui, ó. Artigo 19. Compete ao órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da política nacional de assistência social, tá aqui, articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas socioeconômicas setoriais, visando a elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas, né? Eu digo que não tem pouca diferença, mas tem pouca mesmo, né? Porque lá está elevação, não, aqui também está elevação, está tudo, né, igualzinho, né? Então, vocês percebam que é praticamente letra de lei, né? Saiu ali diretamente da LOAS e foi para a prova, né? Então, tem algumas coisas que a gente realmente vai ter que, né, guardar e reter como informação. Tá bom, pessoal? Vamos ver agora essa próxima aqui. Posso entrar? Esta questão, ela também tem essa perspectiva, né, de centrada da letra da lei da LOAS. E ela diz assim, o artigo 6º da lei número 8.742 dispõe que a gestão das ações na área da assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado participativo denominado Sistema Único de Assistência Social, o qual apresenta como um dos seus objetivos. Então, essa daqui está diretíssima, porque a gente tem que olhar para o artigo 6º da Lei Orgânica de Assistência Social e entender os seus objetivos. Artigo 6º. Tem como a gestão das ações na área da assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, com seus objetivos. São 7 objetivos.
que diz assim: consolidar a gestão compartilhada e o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federados, que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva. Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social na forma do artigo 6º-C. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social, definir os níveis de gestão respeitados as diversidades regionais e municipais, implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social, estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios e afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Então, esses são os objetivos. Vejamos: implementação da gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social, que é aqui a nossa primeira alternativa. Então, a gente volta para LOAS, e aí a gente já olha aqui, ó, implementar a gestão do trabalho e a educação permanente de assistência social. Então, a primeira, ok. Estabelecer o estabelecimento dos níveis de gestão respeitados as diversidades federais e municipais. Você já sente um cheiro de errado aqui, né? Porque diz assim na LOAS: definir os níveis de gestão, ok, respeitadas as diversidades regionais e municipais. Percebe que aí a banca, né, altera aqui os regionais para federais. Então, a letra B está errada. Promoção da defesa dos direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. A gente tem aqui, deixa eu ver aqui mais se aproxima, tem integrar a rede pública e privada de serviços, de programas, projetos, benefícios de assistência social. Então, tem a vigilância, afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos, né? Então, quando a gente volta, na verdade, já estava aqui, né? Promoção não se refere ao objetivo do SUS. Definir a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Pessoal, a grande questão é entender quais são os objetivos, porque o artigo 6º só trata dos objetivos, né, dessa gestão das ações. Então, a gente olha aí quando diz, né, definição da primazia, e a gente olha aqui para LOAS, a gente não vê, né, essa primazia. Na verdade, é uma gestão compartilhada de cofinanciamento, cooperação técnica entre os entes federativos, de modo articulado, opera a política social não contributiva. Então, esta também está errada, né? A letra D. E a letra E, a consolidação da vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidade, ameaças de vitimações e danos. Na verdade, a LOA só fala o quê? Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Então, esta também está errada. Então, letra E errada, letra D errada, letra C errada, letra B errada e só a A. Pessoal, não vou dizer para vocês, eu ainda não analisei todas, é impossível, né? Analisar todas as questões da banca IDECAM. Eu ainda não fiz isso. Então, eu não posso dizer para vocês que quando se tratar de lei, eles vão sempre abordar a letra da lei, né? Aquela lei seca, né? Tal qual está escrito ali no texto, na redação da lei. Eu não tenho como, né, assegurar isso para vocês. Mas uma coisa é certa, tá? Vocês precisam sempre observar
que quando traz ali o elemento da lei, eles estão, né, problematizando de alguma forma, ou por meio do texto, ou trazendo uma redação, né? Vou mostrar aqui para vocês o que eu estou dizendo. Você vê que aqui, ó, aqui, nessa primeira que eu mostrei para vocês, eles estão trazendo algo que está na lei? Está, que é a competência do órgão, né, da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. A gente viu como isso se aplica. Mas, quando eles, né, vão trazendo os elementos, eles vão trazendo assim uma mistura, né, que faz com que o candidato se questione até, né? E a resposta é sempre o que está, pelo menos nessas questões aqui, o que está na letra da lei. Aqui eles também trouxeram exatamente o que está os seus objetivos. Então, é importante que você esteja atento, atenta, né, à leitura. Eu sou uma pessoa, eu confesso para vocês, eu tenho, né, assim, que ler várias vezes para reter aquela informação. Não sou muito de decorar, mas à medida que eu vou tendo aí a familiarização, tá bom? Então, essas são questões aí da Lei Orgânica da Assistência Social.